alegria muito grande estar aqui nessa noite. Já fazia muito tempo que eu desejava estar aqui com o pastor Moisés. O que ele falou é verdade. Nos conhecemos fazem muitos anos e é tão bom poder estar aqui e conhecer essa família abençoada. Que louvor maravilhoso. Olha, lindo de ver, lindo de participar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu achei tão bonito que a igreja não chega aqui no meio do louvor, né? Deus habita no meio dos louvores, mas não quer dizer que você chega no meio do louvor. Mas o culto começou na hora, a igreja já cantando, louvando. E como eu me senti bem, senti muito a presença de Deus. Pastor Moisés, que bom vê-lo. Muito obrigado pelo carinho, por me receber. Em algumas culturas, a barba é símbolo de conhecimento, símbolo de experiência, né? Símbolo de acúmulo de sabedoria. Eu vou chegar lá, pastor Moisés. Esse homem de Deus que Deus trouxe aqui para esse lugar, que bênção é ter aqui essa vida dedicada à obra do Senhor nosso Deus. Pastor Elisângela também, alegria em ver essa família. Eu quero convidar você, por gentileza, a tomar a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos do Cânon Sagrado. O primeiro se encontra no livro do profeta Isaías. Os jovens aqui também, que coisa linda, cantando daquele jeito que Deus gosta, entregue. Que coisa linda, maravilhosa. Deus abençoe vocês, que continuem crescendo e multiplicando. Isaías capítulo 55. Nós vamos para o texto de número 10. Isaías 55, 10 e 11. E depois vamos para João capítulo 1, versos 1 a 3. Isaías 55, quem encontrou, diga eu. Algumas pessoas ainda procurando aí, não tem problema. Olha, você está em Gênesis, você vira à direita e vai. Se você está em Malaquias, vira à esquerda, volta. Agora, se você está no Apocalipse, só fecha a Bíblia e ouve, porque eu acho que é melhor. Vamos lá. Isaías 55 diz assim a palavra de Deus, verso 10, na minha versão: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Para dar o quê? Semente ao semente ao semeador e pão ao que come. Deus não confunde não, né? Deus não dá semente para quem come. Deus dá semente para quem semeia e dá pão para quem come. Que tem gente que não sabe colher para semear, né? Então Deus dá aquilo que você precisa para aquele dia. Agora, aqueles que sabem semear, então Deus dá semente. Aquilo que vocês estão passando esses dias todos aqui nessa imersão bíblica, se você quiser que seja pão, vai servir só para hoje. Mas se você quiser que seja semente, vai dar para muito tempo. No reino de Deus existem essas duas qualidades de pessoas. São os semeadores e os consumidores. Eu não sei quem é você nessa noite. Eu espero que você não seja meramente um consumidor, que você seja um semeador. Amém? Amém. E aí a Bíblia continua no verso de 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uau! Vamos para João capítulo 1, Evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos ler os 3 primeiros versículos. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você pode estar sentado. Se você quiser ficar em pé comigo, eu não tenho nenhum problema. Fique à vontade.
Eu quero falar nessa noite, no tempo que eu tenho, sobre a autoridade da palavra. E eu louvo a Deus por esses textos da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma ideia, a Bíblia não fala disso, mas a gente entende que João, esse que obteve inúmeras revelações, eu tenho por mim que quando ele estava na ilha de Patmos, ou em algum lugar, quando ele teve a revelação do capítulo 1 de João, ele não viu propriamente. A primeira coisa que ele percebeu, a primeira percepção que João teve acerca de Deus não foi uma visão, mas foi uma audição. Porque na verdade ninguém consegue ver uma palavra. E não é que a palavra não estava lá, a palavra, diz a Bíblia, a palavra estava lá. Mas pelo que eu entendo, a primeira percepção que João teve era um som. Ele percebeu que havia um som, porque toda palavra produz um som. Quando ele começa a aguçar os seus olhos, ele consegue vislumbrar que daquele som sai um personagem. Essa pessoa está com a palavra. E quando ele consegue afunilar melhor e sintonizar a sua visão, ele descobre que a palavra e a pessoa que fala é uma só: Deus. Deus sempre colocou ênfase na sua palavra. Tudo que Deus faz é através da palavra. Nada do que Deus criou nessa terra. Você vai para o livro de Gênesis, você vai encontrar no primeiro capítulo que a terra foi criada pela palavra de Deus, ele falando. Depois ele diz inclusive que ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu não tenho nem tempo para abordar sobre isso, mas o que eu gostaria só de fazer um parênteses aqui nessa noite é tudo que, se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, tudo que ele fala a respeito dele, indiretamente ele está falando a nosso respeito. Eu vou repetir: se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que ele diz a respeito dele, indiretamente ele fala a nosso respeito. O que ele faz, indiretamente diz para nós como nós devemos fazer. Da forma que ele age, indiretamente ele está nos ensinando como devemos agir. E se Deus, quando se apresenta em Gênesis, no primeiro capítulo, todos nós sabemos que quando nós nos apresentamos para alguém, vai depender do auditório, né? da audiência. Vai depender de quem está nos ouvindo, quem está nos recepcionando, é a forma como você vai se apresentar, sim ou não? Sim. Por exemplo, num seminário de casais, puramente para casais, pouco importa se eu sou pastor, pouco importa se eu sei usar computador, pouco importa se eu sou engenheiro, se eu sou médico. Num seminário para casais, o palestrante tem que ser introduzido como uma pessoa casada. Num seminário para pais e filhos, pouco importa também se ele é alguma outra coisa, o mais importante é que ele seja um pai, obviamente. E quando Deus vai se apresentar, essa é a sua apresentação inicial. E ele entende que para marcar a presença dele, ele quer que todo mundo que vai ouvir dele a primeira vez saiba quem ele é. Então ele escolhe bem o que ele vai falar, porque a audiência dele reflete a sua apresentação. Vou repetir: a audiência, quem vai ouvi-lo pela primeira vez, reflete a pessoa que ele vai se identificar. E Deus, quando se apresenta em Gênesis, ele não se apresenta como Salvador, ele não se apresenta como médico, ele nem se apresenta como Senhor, ele se apresenta como Criador. E essa é a forma que ele quer deixar descrito, para que em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, my goodness, quando ele diz que ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele está dizendo: hey, já que eu me apresentei como Criador, eu também quero que vocês sejam criadores. Eu não vou entrar aqui pelo roteiro de um seminário teológico sobre o que é imagem, o que é semelhança, mas eu quero que vocês entendam que nós somos reflexos de Deus. A imagem e a semelhança é aquilo que aparece num espelho. Nós somos reflexos de Deus. E como Deus se apresenta é como Ele quer que nós venhamos a ser. E como Deus faz as coisas é como Ele deseja que nós venhamos a fazer. Se Ele se apresenta como Criador, Ele quer que nós venhamos a ser pelo menos seres criativos. Essa é a maior diferença entre nós e qualquer outra parte da criação. Do mundo animal, por exemplo, nós somos a única parte da criação que temos desejo
e habilidade para criar. Vou repetir. Nós somos o único grupo da criação que temos desejo, apetite e temos a capacidade para criar. Nenhum macaco, por mais evoluído que seja, jamais vai conseguir fazer um negócio desse. É verdade ou não é? Come on, seriously. Nunca vai conseguir. Gente, não tem como. Nenhum orangotango, nenhum rinoceronte, nenhuma girafa vai conseguir fazer um negócio. Aliás, nunca nem vai ter desejo, nunca vai ter apetite para fazer um negócio desse. Agora, o homem teve um desejo de criar um aparelho de comunicação e depois o desejo foi aumentando, o apetite foi aumentando e agora, hoje, nós temos... Você acredita que isso daqui até faz ligação? No início foi feito para ser um telefone. Hoje em dia é um computador que nós temos na nossa mão, sim ou não? É o desejo, a capacidade. Por quê? Porque Deus, He hardwired us. Ele nos criou dessa forma para sermos criativos. Mas dessa mesma forma, Ele diz assim: eu vou ensinar vocês como vocês vão ser seres criativos. Eu criei o mundo com a minha palavra. Você tem que falar. Você tem que abrir a boca, porque a autoridade está na... Oh, you got this. Diga comigo, a autoridade está na palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tua autoridade está na palavra. Por quê? Porque foi essa forma que Deus criou. E vocês foram tão felizes com o tema que estão abordando e durante todo, e com jovens também, porque é imersão na palavra. Porque pela fé nós entendemos que os mundos, my goodness, o universo não foi criado com pensamento, não foi criado com a meditação oriental, não, foi criado com a palavra. Palavra solta, a palavra liberada, não é palavra guardada, não é palavra pensada, é a palavra articulada, verbalizada, solta. O meu problema não é mensagem, a minha mensagem é curta, a minha introdução é que é interminável, mas vamos chegar lá. Deus é esse ser, e a Bíblia Sagrada diz no primeiro capítulo de João que Ele é a palavra. E aí lá em Isaías nós lemos que a palavra dele não volta vazia. Can you understand that? Vamos pegar a parte abstrata e depois vamos pegar a parte mais física. A parte abstrata é tudo que ele faz, só volta para ele quando está concretizado. Sabe, se eu fosse você, eu ia falar mais a palavra dele e menos a sua palavra. That's what I think. Isso é o que eu acho. Porque se é a palavra dele que realiza, que faz, que elabora, que constrói, se é a palavra dele que permanece para sempre, a minha não vale nada. E as minhas orações seriam muito mais efetivas se no meio delas eu incluísse a palavra. Yes. Porque Deus não se move por perturbação, Deus não se comove por reclamação, Deus caminha pela palavra. Então, às vezes, nós chegamos diante de Deus e queremos elaborar, às vezes, algumas frases que nunca houve, nunca existiu. Queremos ser igual Rui Barbosa nessa longa serrania de Alcantis, vertiginosos e profundos algares. Procuraremos conjecturar daquelas eminências o alcance da cintilação sideral que as coroa e perguntar às grutas dos seus flancos o segredo adormecido nos refolhos do fraguedo. Como? What's up, you tripping? O que negócio é esse? E o que vai acontecer é que se a gente chega para Deus, se a gente quiser ser eficaz na nossa oração, ora a palavra, prega a palavra, acorda com a palavra, come a palavra, respira a palavra. Oh, come on. You know what I mean? Respira a palavra. Sabe, a transformação não está na inspiração, a transformação está na expiração. Não é simplesmente você aprender, porque você pode ouvir, mas se você não falar, não há transformação.
Toda palavra que sai da minha boca, ela tem que sair, ela tem que ser verbalizada. Porque se eu pensar a palavra, mas eu não falar a palavra, de nada adianta. É uma semente que não frutifica. Eu posso pegar a semente e guardar durante 1000 anos, e a semente está lá, mas não frutificou. Mas eu tenho que pegar e colocar num solo fértil. Aí, nós somos o solo fértil de Deus. E quando nós pegamos essa palavra, você lembra o que Jesus falou? Jesus falou assim, que não é aquilo que entra no homem, que contamina o homem, mas aquilo que sai do homem. Pega o outro lado da moeda. O que edifica o homem não é aquilo que entra no homem, mas é o que... Então tudo aquilo que você está aprendendo vai te edificar quando você pegar e verbalizar. Você soltar. Me lembro que um dia eu perguntei para Deus, quando é que a tua palavra volta para ti? Porque esse negócio de palavra, no mundo em que nós vivemos, Deus, eu entendo que quando a palavra volta, parece que não deu certo. Deus falou, não, volta, mas volta cumprida, volta realizada. E eu perguntei para ele, quando é que a nossa palavra volta? Quando é que a tua palavra volta para ti? E ele foi muito claro, ele falou assim, quando você falar ela para mim, ela está voltando para mim. Quando eu falo a palavra dele. Você se lembra o que ele falou para o profeta Jeremias? Primeiro ele faz uma visão, uma abordagem para Jeremias. E ele pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Jeremias vai lá e diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele solta os segredos violentos. Ele diz assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu não velo pela tua palavra, eu velo pela minha. Cada um que cuide da sua palavra. Let me say this again. Cada um que cuide da sua palavra. Quem aqui é papai e mamãe que tem filho assim, dos 10 anos para cima? Deixa eu ver aqui. Ok. Quem aqui como pai, como mãe, eu falo pai no termo generalizado, pai e mãe, já olhou um dia para o seu filho de 10, talvez até mais cedo, mais 10, 11, 12 anos e por aí vai. E você disse assim para o seu filho, arruma o quarto. Quem já falou isso? My goodness. I know, right? Ok, bear with me. Qual foi o pai ou a mãe que depois de ter falado essa palavra, 10 ou 15 minutos depois, foi lá no quarto para ver se o quarto estava arrumado? Quem já fez isso? Come on. Você não confia na sua palavra? Claro que você confia. Mas você está de olho para ver a sua palavra cumprida. Do you understand now? Você entendeu agora? Quando você libera a palavra de Deus, Deus fica de olho até essa palavra se cumprir. Então, não é uma oração que eu faço no meu desespero. É uma confissão que eu faço baseado na minha fé. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o apóstolo, está lá no livro de Hebreus, e sumo sacerdote da nossa confissão. That is deep. Apóstolo, enviado. Sabemos disso. O que fazia um sumo sacerdote no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, ele pegava o sacrifício que o povo oferecia e ele apresentava diante de Deus. Aí Deus está dizendo assim, olha, Jesus Cristo é o apóstolo, ele é enviado e ele é o sumo sacerdote. Ou seja, Jesus vai, ele te entrega a palavra e diz assim, fala, porque quando você falar, a palavra que eu te entreguei, eu vou pegar ela de volta e vou levar para Deus. Ele é o apóstolo, ele é enviado com a palavra e ele é o sumo sacerdote, ele pega de volta a palavra, mas só volta para lá depois que ela se tornar cumprida, que ela se cumprir. Quando eu olho para isso, agora eu entendo essa magnanimidade que Deus deu à palavra, a identidade que Ele coloca no Filho dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele coloca na palavra, só para dizer assim, olha, a minha palavra está acima de tudo. Se você inclusive olhar no livro dos Salmos, no capítulo de número 138, no verso 2, a minha versão diz assim, Salmo 138, 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Às vezes a gente passa batido por um texto, mas não pode passar, porque
Ele diz assim, olha, a palavra dele está engrandecido até acima do nome dele. Uau! O nome de Jesus vale ou não vale? Sim, a Bíblia Sagrada diz que é o nome sobre todo nome. Aí Deus diz assim, pois a palavra está acima do nome que é sobre todo nome. Porque até para você nomear a pessoa Jesus, você precisa falar. Então a palavra está engrandecida acima de todo o nome dele. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus está falando com você. Quando eu olho para João no capítulo 1, é através da palavra dele que ele materializa todo o que é espiritual. Nós lemos no verso de número 3, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você olha Gênesis no capítulo 1, você vai entender que foi pela palavra dele que ele faz as coisas. Pastor Moisés, como isso me chama a atenção? Porque Deus pega e materializa tudo aquilo que é espiritual. Romanos no capítulo 4, no verso 17, lá na parte B diz assim, ele chama a existência as coisas que não existem. Ele fala aquilo que não é como se já se fosse. Quando ele fala, até o que não é passa a ser só porque ele falou. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, olhasse para o pastor Moisés e dissesse assim, mas que terno branco, bonito você está. Eu diria assim, está mentindo. Mas Jesus diz assim, não, por quê? Por que eu estou mentindo? Eu chamo a existência as coisas que não são. Se Jesus estivesse aqui e dissesse que o seu terno é branco, mesmo sendo preto, se tornaria branco só porque ele falou. Isso é o que me encanta em Jesus, porque muitas vezes Jesus vê lá na frente aquilo que eu não estou nem enxergando a um centímetro adiante de mim. Ele pode olhar para você e vai dizer assim, vai nessa tua força. Você diz assim, que força? Aí Deus está dizendo, eu estou te dando só em falar. Você está obtendo força só porque eu acabei de falar que você tem força. Eu não sei se você já recebeu alguma palavra profética nesse sentido, que muitas vezes alguém olha para você, vindo da parte de Deus, e diz assim, você é meu vaso, você é meu escolhido, eu te escolhi do vento. E você olha assim, tá errado, o endereço aí não bateu, eu sou escolhido de Deus, olha do jeito que está a minha vida, meio troncho, meio atravessado, meio esquisito. Mas você não entende que Deus não está falando porque Deus está falando para ser. Eu vou dizer de novo, Deus não está falando porque Deus está falando para ser. Deus não erra de endereço. Se Ele disse que você é vaso escolhido, mesmo não sendo, será só porque Ele disse que você é. Deus não chora sobre leite derramado. Ele olha para a situação, Ele vê o caos e a escuridão na face da terra, e o que Ele faz? Oh, que tristeza, está tudo escuro. Deus não faz isso. Deus não habita naquilo que Ele não gosta. He doesn't dwell on these things. Porque Ele olha e diz assim, eu não vou falar o óbvio, eu vou falar o que eu quero. Haja luz, e houve luz. E às vezes nós temos sido enganados por nós mesmos, ou por uma doutrina meio esquisita, de que a gente precisa sempre falar a verdade. E a verdade é tão subjetiva, mas ao mesmo tempo, antes da verdade ser um conceito, a verdade era uma pessoa, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus torna as coisas que não são serem quando nós falamos. E eu não estou falando de negacionismo. Não é negar o que você atravessa. É chamar aquilo que você deseja enquanto você atravessa o que você atravessa. Não é negar que você está enfermo. É chamar a cura para a sua enfermidade. Você está entendendo? É isso que Deus faz. Deus não falou o óbvio, está escuro. Deus chamou aquilo que Ele desejava. Hoje em dia, não é que a palavra de Deus está vazia de poder. Não. É a igreja que está vazia da palavra. Então a gente precisa voltar mais a falar a palavra, a declarar a palavra. Hoje o pastor Moisés chegou aqui em poucas palavras, na oração dele ele misturou a palavra, porque o único jeito de sermos atendidos pelo Pai Eterno é quando falamos o que Ele já falou. É quando declaramos o que Ele já declarou. É quando começamos a expressar aquilo que já foi expressado. Não invente, não tente, não faça nada diferente. Fala a palavra de Deus. É
desse jeito que ele aparece. E ele pega tudo aquilo que é espiritual e ele materializa as coisas que não são. Ele pega as coisas invisíveis, as coisas espirituais, e ele materializa. E eu não sei porquê nós estamos no caminho ao contrário, muitos de nós. Enquanto Deus, no livro de Gênesis, ele materializa tudo aquilo que é espiritual, nós queremos espiritualizar tudo aquilo que é material. A ficha vai cair antes de você dormir. Isso é prova. Ou isso é batalha. Isso é guerra. Não era, até você dizer que é. Oh, let me see. I gotta stop there. Muitas coisas não são, mas começam a ser porque nós chamamos ela à existência. Não era prova até você dizer que é prova. Não era um problema até você dizer que é um problema. Não era uma dificuldade até você chamar de dificuldade. Deus olhou para Adão e disse assim: Adão, dá nome às coisas. My goodness. E Adão começou a nomear todos os animais. E até que se saiba, rinoceronte nunca virou girafa. Girafa nunca virou ganso. Ganso nunca virou peixe. Porque uma vez que ele declarou, permaneceu. Você está entendendo? Cuidado com aquilo que você chama, cuidado com aquilo que você fala. Porque Deus te deu a capacidade de dar nome às coisas. Deus, durante essa pandemia, me ensinou algumas coisas tão simples, tão básicas. Mas uma delas, ele falou assim: meu filho, para de chamar as coisas de problema, de dificuldade. Faz o seguinte, se você não sabe o que é, chama de desafio. I love that. Agora, para mim, é desafio, mano. Eu não sei se é ruim ou bom, mas eu sei que desafio pode ser vencido, pode ser conquistado, pode ser dominado. Quantos podem dizer amém? Desafios. Então, quando a coisa fica meio esquisita, é um desafio, é um desafio. Eu estou aqui lutando esse desafio. Enfermou, é um desafio. Faltou dinheiro, é um desafio. E aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou concluindo minha introdução aqui. Ainda não fechei o parênteses, então vou fechar o parênteses. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é Ele mesmo. Então eu falei do abstrato, agora eu falo do físico. Se a palavra de Deus não volta vazia, Ele sendo a palavra de Deus, Ele não volta vazia. A Bíblia Sagrada diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Está na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ou seja, quando você estiver enfermo, usa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sara. Mas se nós olharmos também para o físico, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para sarar as nossas enfermidades. Sim ou não? É bíblico, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Agora preste bem atenção, de acordo com Isaías 55 diz assim, que a minha palavra não volta vazia, antes vai cumprir tudo aquilo que me apraz. Se Jesus voltou para o céu, é porque Ele sarou as nossas feridas. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Porque Jesus, se Ele voltou para o céu, e a Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, se Ele voltou, é porque Ele nos sarou. Então eu me aproprio dessa palavra para declarar a minha cura, para declarar a minha vitória, para declarar a minha saúde, porque eu sei que o que está escrito é poderoso, é certo e é fiel. Você pode dizer amém? A palavra de Deus, ela possui vida em si própria. A palavra de Deus, de acordo com a parábola do semeador, o próprio Jesus interpretando-a diz que a semente é a palavra de Deus. Uau! A semente tem vida nela própria. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar aqui nessa noite, mas eu queria que você entendesse que a semente tem vida nela própria. Já disseram que pode-se contar quantas sementes existe numa laranja,
mas ninguém sabe dizer quantas laranjas existem dentro de uma semente. Porque Deus deu a capacidade da semente gerar, e gerar, e gerar, e gerar, e gerar, e gerar. E se Ele deu essa capacidade, assim é a palavra de Deus para gerar, e gerar, e gerar, e gerar. Se Deus olha para nós e diz assim: usa a minha palavra para o que você precisar, porque nela contém vida, nela contém autoridade. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Eu posso pegar simplesmente a palavra de Deus e usar esse texto para Deus dirigir os meus passos e os meus caminhos. Ao invés de fazer uma oração quilométrica: Deus me guarda, me orienta, Deus, eu não sei o que fazer. Sabe o que é melhor? Salmo 119, 105. Deus, a tua palavra diz assim: que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ilumina o meu passo hoje. Amém. Durante essa pandemia, outra coisa que Deus me ensinou, falou assim: meu filho, você precisa falar mais a minha palavra para você mesmo. Uau, sensacional. Porque nós passamos alguns momentos meio complicados, não foi, pastor Moisés? Assim, muitos sem poder se reunir, muitos sem poder ouvir a palavra de Deus da forma que nós estamos tão habituados. Mas Deus falou que a palavra dele, independente disso, permanecia. E era para eu olhar para o espelho e pregar para mim mesmo: olha, nenhuma ferramenta preparada contra você, ei, você do outro lado do espelho, vai prosperar, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Pronto, preguei a palavra para mim. Uau! Eu descobri que no livro de Deuteronômio, aquele livro que todo mundo já leu, no livro de Êxodo, aquele livro que todo mundo já leu, Deus falava para Moisés, diz assim: Moisés, eu vou ensinar para vocês as instruções para o sucesso. Você vai pegar a minha palavra e você vai inculcar ela. Você sabe o que é inculcar? É quase que enfiar na cabeça do menino. Inculcarás aos teus filhos. Eles vão falar de manhã, e você também, e comendo à mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar, você vai falar a minha palavra, você vai meditar na minha lei. E no Salmo número 1 diz assim, sensacional: medita na minha lei, de dia de noite. Só isso, ele só quer que a gente medite só de dia e só de noite. O resto você fala o que você quiser, a ficha vai cair. Ele quer que você medite só de dia e só de noite. É só isso. Diga comigo: só de dia e só de noite. Mais uma vez: só de dia e só de noite. A outra parte, se existir, aí você medita em outra coisa. E quantas vezes nós não fazemos isso? No original, a palavra meditar é sussurrar, é balbuciar. É como se você estivesse falando em voz baixa. Uau! Deus sabe das coisas. Deus sabia que durante o dia que você ia viver, todos os dias, você ia sempre ter uma conversa com você mesmo, todos os dias. Você diz: puxa vida, mas que coisa errada que eu fiz, mas que burrada, mas que dia difícil. Aí Deus diz assim: ao invés de você usar esse linguajar, medita na minha lei, de dia e de noite. Quando você for tentado a dizer que praga, usa a minha palavra e diz: nenhum mal me sucederá, praga alguma vai chegar à minha tenda. Quando você enfrentar aquela crise financeira, em vez de você reclamar, usa a minha palavra. É Ele que me dá poder para adquirir riquezas. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porque Deus, tu disseste que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que eu fizer prosperará. Aí talvez o diabo lance uma seta e diz assim: mas você não é justo. Aí você vai dizer: sim, eu fui feito justiça de Deus. E Deus ainda disse que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas se porventura acontecer algum problema no meio do dia, Deus vai prover todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Toma na cabeça, diabo, e vai embora. Deixa ele te inundar a vida sem saber o que aconteceu. Você se lembra como Jesus venceu o diabo? Jesus podia ter dado um right hook, Jesus podia ter dado um chute de jiu-jitsu, Jesus podia ter feito tanta coisa, Jesus podia ter cuspido, Jesus podia ter espirrado, Jesus podia ter gritado. Jesus disse assim: olha, eu vou fazer
o que eu disse para vocês fazerem lá no início, igual a mim, a gente faz as coisas falando. E ele deu uma, ele deu duas, ele deu três. O diabo disse assim: daqui a pouco vai ser Brasil 7-1, eu vou cair fora. Deu 3-0 e o diabo parou de perturbar Jesus, porque Jesus utilizou a palavra. Qual foi a última vez que você usou a palavra? Essa é a autoridade que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu de nós usarmos a palavra dele para vivermos qualquer circunstância. Depois que eu aprendi isso, não há um só dia, evangelista Lázaro, que eu não acorde de manhã e eu diga: este é o dia que o Senhor Deus fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um mapa para o meu futuro. Eu não estou vivendo de uma memória do passado. Sabe o que é viver de uma memória do passado? Eu estou tendo uma conversa com vocês muito mais do que pregar um sermão. Viver uma memória do passado é você acordar e a primeira coisa que você fazer é pegar o celular. Tudo aqui é reflexo de alguma coisa que já aconteceu. E se você pegar o seu celular, a primeira coisa que você fizer de manhã é pegar o seu celular, você vai começar já uma vida reativa. Você vai reagir a tudo aquilo que já aconteceu. Mas se você obedecer a palavra de Deus, você não vai reagir, você vai ditar o que vai acontecer. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Você vai declarar o que você vai fazer. Meu filho, quando ele vai para a escola, eu gosto muito de colocar as mãos sobre a cabeça dele e dizer aquele hino tão célebre que é anotado como hino, mas é a bênção sacerdotal de Números capítulo 6, verso 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Meu filho, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai para a escola. Eu não posso estar com ele, mas a palavra vai. Eu não posso estar 24 horas, mas a palavra pode. Uma dessas coisas que Deus me ensinou, falou assim: meu filho, você precisa colocar essa palavra na boca do teu filho. Eu falei: então me ajuda. E ele me ajudou, ele me deu uma estratégia extremamente simples. Porque o meu filho hoje tem uma idade de 16 anos. Há alguns 2 para 3 anos atrás, nós abordamos o seguinte assunto. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte. O livro de Provérbios tem quantos capítulos? Does anybody remember? O livro de Provérbios tem quantos capítulos? 31. Yes, você tem o mesmo Provérbios que eu. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. E eu falei assim: meu filho, vamos fazer o seguinte, eu e você juntos, todo mês que tiver 31 dias, nós vamos ler cada dia um capítulo de Provérbios. São 7 meses no ano que tem 31 dias. No final de um ano, ele leu Provérbios 7 vezes. No final de 2 anos, 14 vezes. No final de 3 anos, irmãos, pastor Moisés, melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque numa fase onde costuma-se dizer que é difícil, a fase da adolescência, hoje eu posso simplesmente olhar para ele e quando alguma dúvida vem, diga assim: o que diz Provérbios mesmo? Eu não vou brigar com meu filho, eu não vou argumentar com meu filho, eu vou deixar a Bíblia cuidar dele. Quando ele questionar alguma coisa, o que está o livro de Provérbios falando aí? Olha, cuidado por esse caminho, cuidado com aquilo. Hoje em dia a gente não tem mais essas indagações, porque ele sabe que a primeira coisa que eu vou dizer é o que diz a Bíblia. Isso me ajuda tanto a ser um bom pai. Não que eu seja, mas é porque a palavra de Deus está cuidando de trabalhar no coração dele. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: mais Bíblia para você. Isso é que é imersão. Não é complicado, não é difícil, mas nós só precisamos tomar um pouco de tempo em aprender aquilo que tem autoridade, aquilo que tem poder, aquilo que pode. Você pode dizer amém? Amém. Palavra de Deus, de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 3, a Bíblia Sagrada diz assim: pela fé entendemos que o universo, os mundos foram criados pela palavra, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela cria. Diga comigo, a palavra de Deus cria. Então através da palavra dele, ele criou o universo. As coisas físicas têm origem espiritual. Diga comigo, as coisas físicas
tem origem nas coisas espirituais. Então, mais uma vez, as coisas físicas têm origem nas coisas espirituais. Vou dizer uma coisa, reflita, talvez agora não, mas no futuro, guarde bem o que eu vou dizer. Tudo que foi criado pela palavra é também impactado pela palavra. Tudo que foi criado pela palavra é impactado pela palavra. Se você foi criado pela palavra, então você é impactado pela palavra. Você sabe que Jesus, ele tinha uma forma sensacional de lidar com as coisas, falando com elas. Simples. Jesus olhou para uma figueira e falou para uma figueira. Desde quando a figueira ouve? Mas se a figueira foi criada pela palavra, ela é impactada. Jesus pega e fala com um membro de um corpo. Ele olha para um camarada que está surdo e diz: Efatá! E abre-se o ouvido, porque aquilo que foi criado pela palavra é impactado pela palavra. Jesus olha para uma tempestade quando ele está dormindo, os discípulos o acordam e dizem: Mestre, não se te dá que perecemos. Jesus olha e fala para o vento e para o mar. Desde quando água e vento obedecem? Desde que foi criado pela palavra, então é impactado. Wow, do you understand this? Sua luta seria mais eficiente e menos estresse sobre a sua vida se você utilizasse a palavra. Jesus sabia disso? Jesus fazia isso. Então a palavra de Deus cria, a palavra de Deus sustenta. Hebreus capítulo 1, verso 3. A Bíblia Sagrada diz assim: eis que o resplendor da glória, expressão exata de seu ser, falando de Jesus, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vou parar por aí. Diga comigo: Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pastor Moisés, se fosse eu escrevendo esse texto, eu ia dizer assim: que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele pega e ele faz uma inversão. Não, eu não sustento todas as coisas pelo poder da minha palavra. Eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder. Porque na terra, a minha palavra vale o poder que eu tenho. No céu, o poder vale a palavra que tem. Vai cair a ficha. Aqui na terra, quanto mais poder um homem tem, mais vale a sua palavra, sim ou não? Sim. Então, se eu sou um councilman, se eu sou um vereador, eu tenho um pouco de poder. Se eu sou um senador, eu tenho mais poder, então a minha palavra ela é mais poderosa. Se eu sou um presidente, aí então nem se fala, porque quanto mais poder, mais peso tem a minha palavra. Porque a palavra que eu tenho aqui na terra se alimenta do poder que eu possuo. Na eternidade é diferente. O poder se alimenta da palavra. Ele sustenta todas as coisas, não é pelo poder que existe na palavra, mas é pela palavra que está no... Oh my goodness. Uma vez que você sabe disso, você pode orar sem ter nenhuma vontade, porque não é o seu poder, é o poder da palavra. Você pode repreender sem ter nenhuma vontade, porque não é o seu poder, é o poder da palavra. Você pode repreender, você pode ministrar, você pode até cantar, você pode até louvar, porque não é o seu poder, é o poder que está na palavra. Eu sinto Deus nesse lugar. A palavra. E conforme eu vou falando, a Bíblia Sagrada diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pelo quê? Pela palavra de Deus. Uma das coisas mais enigmáticas que existe para mim é a fé. Como é que o abstrato de Deus, que é muito mais concreto no céu do que para mim aqui na terra, mas ele trouxe para cá, como é que a fé opera tantas coisas, não apenas no mundo espiritual, no mundo físico? Como é que Deus conseguiu me dar fé? Como é que Ele colocou a fé no meu coração? Aí o texto diz que a fé vem pelo ouvir,
E ouvir vem pela palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus pegou a palavra dele e encaixou a fé e selou a palavra. E disse assim: toda vez que você falar a minha palavra, eu libero a fé. Oh, come on, I rejoice. Toda vez que você pode ser uma pessoa que não tem fé, Deus diz assim: não, eu não quero que você lute para crer. Eu preciso crer. Eu tenho que crer. Essa luta de crer não é você que faz, ela vem pela palavra. Eu não luto para ter fé, eu libero a fé que está contida. Oh my goodness, eu vou dizer de novo. Eu não luto para ter fé, eu libero a fé que está contida na palavra. Isso é a imersão que nós estamos tendo aqui nessa noite. Quando você chega em casa, fala a palavra de Deus. Fala até, sabe por quê? Lá para a cama, lá para o berço da sua criança. Go to your pantry, fala a palavra de Deus. E assim, olha, nunca mais vai faltar nada aqui. E não vai. A minha geladeira vai ficar sempre abastecida. E você declara a palavra de Deus sobre aquilo. E você vai ver que não é você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus na boca dele tem o mesmo efeito que a palavra de Deus na sua boca. Uau! Eu diria a mesma coisa. Uau! Porque ele pegou e colocou autoridade e poder na palavra. Não sou só eu que falo. Eu já falei e já carreguei essa palavra de poder. Agora está com você. Coloca ela na tua boca, que o mesmo efeito que tem na minha vida vai ter na tua vida. O mesmo poder que tem em Deus vai ter em você, porque o poder está na palavra, a autoridade está na palavra, a cura está na palavra, a salvação está na palavra, a saúde está na palavra. Não está na minha guerra espiritual se ela não tiver palavra. Eu posso fazer 40 dias de jejum e oração, mas se eu não colocar a palavra, vãs serão as minhas palavras, porque a minha palavra não vale nada. Mas a palavra dele, centurião diz assim: diz apenas uma palavra, e o meu criado vai ser sarado. Can you imagine that? Como eu poderia encurtar o meu período de oração, de petição, e aumentar o meu período de gratidão? My goodness, that's what we all want. É isso que nós queremos. Mas nós encurtamos o nosso período de adoração porque estamos vidrados em pedir. E Deus está dizendo: não pede, faz o seguinte: declara a minha palavra, fala a minha palavra, confessa a minha palavra, de manhã, de tarde, de noite, fala, e depois usa o tempo para me agradecer. Usa o tempo para me enaltecer. Usa o tempo para me magnificar. Jesus ensinou para a gente o seguinte assim: olha, você vai falar para a montanha. Oh my goodness, eu não consigo nem entrar por esse caminho, mas eu vou entrar, porque eu vou e volto. É o seguinte: Deus nunca falou para você falar para Ele o tamanho da montanha. Ele está dizendo: fala para a montanha o tamanho de Deus. Nós estamos tão presos às coisas que estamos trazendo para Deus as coisas, ao invés de trazer Deus para as coisas. Estamos trazendo as coisas para Deus. Deus, olha isso, olha isso, olha isso, ao invés de trazer Deus para as coisas. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha a potência dele, olha como ele não falha, olha como ele permanece, olha como ele é ontem, olha como ele é hoje, olha como ele é amanhã. Veja o Deus que é eterno. Às vezes nós estamos intertidos com as coisas e nós até falamos com as coisas sobre as coisas. E coisa com coisa não resolve coisa alguma. Gente, eu não posso ter esse problema, essa doença. É uma coisa. Porque se eu ficar doente, eu não vou ter salário porque eu vou ficar sem trabalhar. É outra coisa. E eu estou falando de uma coisa para outra coisa.
Ao invés de dizer assim, saúde, venha, em nome de Deus. Salário, não me falte, em nome de Deus. E eu aprendi uma coisa. Primeiro, não se fala com coisa sobre coisa. Segundo, com as coisas se fala sobre Deus. Terceiro, com Deus se fala sobre Deus. Então, eu vou dizer de novo. Anota aí, porque isso daí é de graça. Com as coisas eu falo com Deus. E com Deus eu falo sobre Ele mesmo. Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, tu és a alegria de toda a terra. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há. Você entende que com Deus eu falo sobre Deus. Porque não adianta trazer problema para Deus, porque Ele já me deu autoridade sobre os problemas. Então para Ele eu levo a minha gratidão, eu levo a minha exaltação, para Ele eu levo a minha adoração, para Ele eu levo a minha gratidão, porque Ele já me deu autoridade sobre as coisas. Oh, gente, pega isso, guarda no seu coração, digere e ouve de novo e prega para você mesmo que é a palavra de Deus que vai te sustentar, que vai te manter, que vai te fazer vencer, que vai te fazer triunfar, que vai salvar. Nós cremos, pastor Moisés, nós cremos tanto na palavra de Deus para perdoar, sim ou não? Sim, tanto é que se a gente peca, a gente sabe que Deus nos deu o perdão, então a gente acredita naquele perdão, vira as costas e vai embora. Porque isso não funciona para as outras coisas? Porque não entregamos para Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, da mesma forma que entregamos para Ele os nossos pecados. Porque no pacote da salvação está incluído a minha prosperidade, está incluído a minha cura e está incluído o meu perdão. Porque se Ele veio para uma coisa, Ele veio para todos. E às vezes chegamos para Deus e dizemos: Deus, se tu não quiseres curar, pelo menos tira a dorzinha. Como se fosse um cargo para Deus, um fardo para Deus. Curar. Eu não tenho poder para curar, mas para tirar a dor eu posso tirar por 24 horas. Hello? Deus pode ou não pode? Deus quer ou não quer? Deus faz ou não faz? Então eu chamo a existência as coisas que não são. O tempo já me esgotou, mas eu quero deixar com você a capacidade que você tem nessa noite de utilizar a palavra de Deus. Quando Deus diz assim: medita na minha lei de dia e de noite. Deus falou comigo: meu filho, meditar na minha palavra quando você acorda e meditar na minha palavra quando você dorme é o seguinte: que seja a minha palavra a primeira coisa a sair da sua boca quando você levantar, e a última coisa a sair da sua boca quando você se deitar. Uau! Mudou tudo na minha vida. E às vezes eu estou deitado na minha cama, eu conversei com a minha esposa, ela foi dormir, eu fui dormir, mas eu não posso deixar de falar a palavra dele, porque eu quero ter um bom sono. Aí eu me cubro com o lençol e falo quietinho: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque Deus dá aos seus amados o sono. Coloque-se em pé, por favor. Quando Deus, em Gênesis, no primeiro capítulo, Ele falou, a palavra foi usada para comunicação, mas muito mais do que comunicação, a palavra foi usada para criação. Eu deixo essa palavra com você esta noite. O que precisa ser criado na sua vida? O que precisa aparecer na sua existência? O que você precisa que surja? Use a palavra. Por isso ele disse: prega a palavra em tempo, fora de tempo. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa conversa que você tem todos os dias com você mesmo, conversa de Deus. Fala sobre Deus. Prega Deus para você. Inala Deus e respira Deus.
Deus chegou para Abrão e disse: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Sim ou não? Vocês estão lembrados disso? Yes, come on. He was 75 years old, 75 anos de idade. Já estava velho, já, mas não podia ter. Ok, no problem. A palavra de Deus é forte, sim ou não? Mas Abraão nunca teve filhos. E foi 10 anos, e foi 15 anos, e foi passando 20 anos. Porque mesmo que Abraão tenha ouvido, Abraão não falou aquilo que ele tinha ouvido. Aí Deus chegou e disse assim: não, esse negócio tem que mudar. Eu tenho que colocar a minha palavra na tua boca. Porque se você não falar, é a mesma coisa que uma semente guardada. Eu disse para você, só que você não falou. Então vamos fazer o seguinte: eu vou mudar o teu nome hoje. Ao invés de Abrão, eu vou te chamar de Abraão, que é pai de multidões. E agora, toda vez que você se apresentar para alguém, você vai ser obrigado a dizer: eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai. Você está entendendo? Que aquilo que não funcionou em 24 anos, em um ano, Abraão já era pai. Porque a palavra que ele ouviu, ele botou na boca e profetizou. O que está faltando para você hoje para ser bem sucedido? O que está faltando para você sair desse problema, dessa dificuldade, ser curado, ser estabelecido? O que está faltando para a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Fala. Declara. Vocês têm ouvido tanto nessa igreja, vão continuar ouvindo tanto por causa da imersão. Mas de vez em quando, põe a cabeça para fora d'água, respira um pouco e solta a palavra. E solta a palavra. E solta a palavra. Mete a cabeça e solta a palavra. Entra e sai. Entra e sai. Eu quero que você coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado, aqui no ombro mesmo. Pense num versículo bíblico para dizer para ela. Talvez seja o versículo que você gostaria que alguém dissesse para você. E tudo que eu quero que você faça é a oração da palavra. Só coloca a mão sobre ela e libera a palavra. Diga para ela assim: o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma vai chegar à tua tenda. A bênção do Senhor vai te enriquecer. É Deus que vai te dar poder para adquirir riquezas. Põe-te em pé, porque Deus falará contigo. A autoridade está na palavra. A autoridade é da palavra. A autoridade com a palavra. Se queremos que as coisas materiais sejam influenciadas pelas coisas espirituais, então aquilo que foi criado pela palavra precisa ser impactado pela palavra. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei se você está aqui nessa noite e você tem dor, você está enfermo, se nessa noite você está aqui e precisa ser liberto, eu quero liberar a palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Haveria alguém aqui nessa noite que diga assim: pastor, eu nunca recebi Jesus publicamente como meu Senhor. Eu quero ter Ele como meu Senhor. Eu quero ter Ele como meu Salvador. Porque eu quero me apropriar de tudo isso que você falou. Se é verdade, então eu quero falar a palavra desse Deus. Eu quero ser filho desse Deus. Há alguém aqui nessa noite? Se você está aqui nessa noite, você nunca publicamente convidou Jesus para ser seu Senhor e Deus para ser seu Pai, levante a mão e eu quero orar por você. Alguém? Coloque a mão no seu coração. Papai, aqui estão os teus filhos, cada um com suas necessidades, cada um com seus problemas, mas tua palavra entra em todas as áreas. Como leite materno que faz a unha e o cabelo crescer, como leite materno que faz o pé crescer e a mão crescer, como leite materno que faz o corpo todo crescer, apenas de um leite que sai do peito da mãe, se
Seja hoje a tua palavra sobre cada um. Quem precisa de cura, recebe cura. Quem precisa de libertação, recebe libertação. Quem precisa de paz, receba paz. Quem precisa de tranquilidade, receba tranquilidade. Aos que choram, Senhor, enxuga-lhes as lágrimas. Senhor, faz a tua visitação mediante a tua palavra que já foi ministrada nessa noite. E fala aos nossos corações. Senhor, eu libero a tua palavra mais uma vez sobre os teus filhos, porque é ela que produz efeito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e sempre, sempre, sempre te dê a paz. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: a palavra te muda. A palavra te muda. Yes. Aleluia.